Obrigado, senador, pela presença. Vou agradecer aqui pessoalmente ao Coronel Breusa, que nos atendeu magnificamente bem lá em Porto Alegre, ali no seu escritório. E obrigado por o senhor vir na região. A região sul é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, é a região que tem muito mais carências, devido ao tamanho e os municípios serem longe um do outro, não é como a região da Serra, que é tudo mais perto. E a gente viu muita propaganda, coronel, desculpa, senador, muita propaganda dos desastres que aconteceram na Serra, né? Nós ficamos consternados com isso, arrasados com isso, mas o senhor saiba que aqui aconteceu os desastres também, talvez não fosse tão noticiado na mídia, em virtude de nós termos uma população menor, mas nós tivemos aqui muitas dificuldades e estamos sofrendo ainda com o efeito do El Niño. E além disso, nossos hospitais, cada vez mais nós estamos aqui, a nossa referência para os 22 municípios é Pelotas e Rio Grande, e são hospitais que estão prestes a fechar leitos. Fechar leitos de UTI pediátrica, leitos de clínica geral, todos os tipos de leitos estão por ser fechados por não ter recursos. Os municípios são municípios pobres que não têm como disponibilizar esse recurso, essa ajuda, então a gente está pedindo ao senhor, vai ser entregue o documento, né, para dar uma olhada para a região sul, que é uma região muito carente. E boas-vindas, sinta-se em casa, o senhor está na terra do doce, na cidade do doce e na região, talvez, é uma coisa muito estranha, deve ser uma das regiões mais produtivas do estado do Rio Grande do Sul, de soja e arroz, né, e uma das mais pobres. É uma diferença muito grande, né, entre o rico e o pobre nessa região. Então a gente dá as boas-vindas e pede para o senhor um olhar atencioso para a nossa área. Muito obrigado aí, prefeito. Satisfação minha poder retornar aqui à região. As carências da nossa metade sul do Rio Grande do Sul são conhecidas, né, e dentro aí da nossa função parlamentar, né, tudo que a gente puder fazer para minorar, né, porque resolver a gente não resolve da noite para o dia, mas para ir mitigando, minorando, o senhor conta com o nosso apoio. Muito obrigado. E agora estou à disposição aí das senhoras e dos senhores. Cíntia Piegas, Jornal Diário Popular. Pois não. Senador, o senhor já esteve então aqui na nossa Zona Sul, já esteve visitando, e aí queria saber do senhor o que o senhor tem a ideia da nossa região, das demandas, e o que motivou o senhor aceitar o convite da Zona Sul hoje? Bom, como comentei aqui inicialmente, né, com o nosso prefeito Marco Antônio, quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Sul, se a gente traçar uma linha, né, por cima da BR-290, né, a gente divide efetivamente o estado numa porção norte e uma porção sul. Você olha a porção norte, ela é coalhada de municípios, e a porção sul, os municípios, né, são mais rarefeitos, né, era uma área de pecuária, né, extensiva, que pouco a pouco vem mudando para outras culturas, né? Uma dificuldade na questão de industrialização, obviamente, para gerar empregos de maior qualidade, né? E isso é necessário, mas tem um potencial gigantesco, que eu enxergo hoje, principalmente na produção de energia, né? Então, a energia eólica, né, que já é um projeto que vem sendo trabalhado, inclusive o governo do estado, né, avançando nisso aí. Nós temos esse potencial enorme aqui na região, que vai gerar um subproduto que é o hidrogênio verde, que será, né, a fonte de energia para a Europa, que não tem condições de produzir energia limpa como nós temos aqui no Brasil. E isso, né, consequentemente, trará recursos para que a gente consiga investir nas carências que a região tem. Então, hoje o que eu vejo, né, e para isso nós temos que atrair o parceiro privado para trabalhar, porque se for esperar recursos, seja do governo central, seja do governo do estado, esses recursos não existem. Tem que ser um parceiro privado em contrato com estabilidade jurídica, né, que o parceiro privado venha, tenha segurança para colocar o seu dinheiro, e isso, obviamente, trará as consequências que a nossa metade sul necessita. Senador, Isa Severo, do PSTV, diante desse cenário de dificuldades dos hospitais da nossa região, o que poderá ser feito, quanto que pode ser demandado, então, para essa região aqui, ainda dentro deste ano, no próximo, como pode ser feito? Pois é, a saúde, né, existe, né, uma quantidade de recursos enorme que é colocado,
né, não só pela União, mas como também pelos estados e municípios, cada um com as suas responsabilidades. Existe a questão da vinculação, né, de recursos. Eu sou um crítico dessa vinculação, porque tira a flexibilidade do gestor, aqui o prefeito, que é gestor municipal, né? A gente tem que compreender que nós temos recursos vinculados à saúde e à educação. Né? E o que está acontecendo hoje? Nós estamos na inversão da curva demográfica. Significa que tem menos gente jovem para ingressar na escola e mais gente com idade para ser tratada. Tá? Então, o prefeito tinha que ter a flexibilidade, nesse ano, botar mais dinheiro na saúde e menos na educação e vice-versa. Então, isso é um problema que a gente tem que buscar solucionar, porque é uma questão que está inserida na Constituição Federal. Né? Isso é um dos erros que nós temos que colocar tudo na Constituição, depois está difícil para reorganizar. Tá? E, óbvio, né, a questão da saúde é complicada, porque existem 4 atores que todos querem ter o melhor possível. Quem são? É o paciente, é o médico, é o hospital e o plano de saúde. Tá? Então, aí no plano de saúde eu incluo, né, a gestão municipal, estadual e federal. Então, é um sistema que não é simples, a gente tem que estar injetando recursos. Nós, parlamentares, obrigatoriamente, metade do nosso recurso de emenda tem que ser para a saúde. Então, vou ver agora a proposta que vai vir aqui, né? E eu tenho, né, um recurso, eu estou com em torno aí de 35 milhões que serão colocados na saúde, e aí agora eu vou começar a dividir e ver onde tem as carências maiores. Então, a grande finalidade de estar aqui, ouvir os prefeitos, é exatamente para ouvir a demanda deles. Bom dia, senador. Meu nome é Priscila, sou da Rádio 10. Eu gostaria de sair um pouco desse assunto e entrar na reforma tributária. O senhor recentemente votou nessa semana contra, né, a reforma tributária que visa simplificar o sistema tributário. Então, eu queria a resposta do senhor aqui sobre isso. O sistema tributário ele tem que se basear num tripé. É a simplicidade, o nosso não era simples, era extremamente complicado. Justiça, que significa que todo mundo paga, que também não era justiça no nosso sistema tributário, porque nós temos uma sonegação aí estimada em 700 bilhões de reais por ano, além do sistema ser caro. E a neutralidade, que é... A neutralidade são 2 aspectos. Em primeiro, você não pode ter uma carga tributária, né, que onere demais o contribuinte, o cidadão. E segundo lugar, da neutralidade que eu vejo, é que você não pode usar o imposto para, vamos dizer assim, estabelecer vantagem comparativa para uma região em detrimento de outra, tá? Ou para uma empresa em detrimento de outra, ou induzir o consumidor a comprar, por exemplo, essa garrafinha porque ela tem menos imposto, né, por algum subsídio que está colocado nela. Eu votei contra esta reforma, não pelo núcleo dela, que eu considero que está correto. Agora, nós erramos tremendamente dentro do Congresso ao inserir na Constituição Federal um sem número de isenções. Está errado isso aí. Porque a reforma nós teremos que definir, vamos ter um imposto de valor agregado, vai ter a alíquota A, B e C, ok. Nas leis complementares se diria quem é da alíquota A, quem é da alíquota B, quem é da alíquota C. Por que isso? Porque agora o governo está engessado. Este governo e os futuros estarão engessados, porque se ele quiser tirar o subsídio da garrafinha e passar para o copo, ele tem que mudar a Constituição. Tá? Então isso eu achei um erro crasso dessa reforma. E o segundo aspecto é, não existe ainda, face a esse grande número de isenções, qual será o valor dessa alíquota do imposto de valor agregado. Além do problema do tal comitê gestor que vai gerir os recursos que são arrecadados por estados e municípios e que nós não sabemos direito como é que isso vai funcionar e que pode levar a eventuais prejuízos para estados e municípios. Senadora Angélica, Jornal Correio do Povo, Angélica Silveira. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o legado do antigo governo, que o senhor era vice-presidente, e se o senhor, como é que está a relação com o ex-presidente Bolsonaro, o senhor vai acompanhar a agenda dele semana que vem aqui no Estado? Muito bem. O nosso governo, né, ele terminou, o primeiro governo em 10 anos, que terminou com um superávit primário. Né? Então nós fechamos as contas, mesmo com aquelas medidas que o presidente tomou esse ano passado, de redução de imposto, né, de aumento de recursos que eram colocados na mão da população e que foram taxadas de medidas eleitoreiras, né, mesmo com essas medidas, nós terminamos, né, com as contas no azul, vamos falar assim. E isso foi o que nós entregamos para o atual governo, que está totalmente no vermelho. Tá? Então esse foi o grande legado do governo do presidente Bolsonaro. Foi o primeiro governo que
em 4 anos, o gasto público em relação ao produto interno bruto não aumentou, diminuiu. Tá? Se todos fizessem isso, o país estaria numa situação melhor. Tá? O presidente vem aqui semana que vem, eu tenho outros eventos, semana que vem não estaria acompanhando ele, um evento partidário, né, do partido dele, do PL. É óbvio que tem alguns apoiadores que também são do meu partido, estarão junto com ele. Ele vive, não é, uma perseguição política lamentável, que eu considero, tendo sido colocado em inegibilidade já por 2 vezes, né, sido condenado, primeiro por aquela reunião que ele fez com os embaixadores ano passado, e depois por um motivo, né, que é a questão do 7 de setembro, como se o presidente da República, a presença dele no 7 de setembro, no ano eleitoral, fosse propaganda eleitoral. Então, para mim, é uma perseguição política clara para ele. Bem? Senador, nossa região passou por muitos problemas, principalmente relacionados à enchente, né? O que pode ser feito com relação a recursos, né, que são aguardados, inclusive, pelo governo federal? Pois é, essa semana eu estive lá com o presidente Alckmin, né, que é ministro da Indústria e Comércio, para levar, né, o pleito do pessoal lá das grandes empresas do Vale do Taquari, que foram atingidas, e havia a promessa de uma liberação de uma linha de crédito, né, com juros subsidiados, vamos colocar assim, né, e até agora nada tinha sido feito, né, passado já mais de praticamente 2 meses, né, mais de 2 meses. Então, levei um documento. A mesma coisa eu posso fazer pelo grupo daqui, viu, prefeito? O meu canal hoje com o governo federal é o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, com quem eu tive contato no período de transição, né, e ele tem essa veleidade de também ser ministro da Indústria e Comércio, né, e, consequentemente, eu estou pronto sempre para buscar o contato com ele. Senador, Daniel, do Jornal Tradição Regional. Aproveitando esse gancho que o senhor falou do diálogo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, como é que está sendo o diálogo com o atual governo, né? Estamos fechando o primeiro ano quase do governo Lula. Como é que vem sendo esse diálogo com o governo federal e a organização da oposição no Congresso, dos republicanos, progressistas, enfim? Como é que está sendo mobilizado? No nosso caso específico, dentro do Senado, né, o nosso grupo de senadores de oposição, ele tem em torno de 23 senadores, né, podendo chegar ali em determinados momentos a 30 e até mais, aí, como foi o caso quando nós rejeitamos a pessoa do indicado para a Defensoria Pública da União. Eu sempre deixo claro que eu faço oposição, né, ao governo, mas não faço ao Brasil. O que significa isso? Que se o governo mandar alguma medida que eu considero que é importante para o país, eu não vou pura e simplesmente votar contra, porque eu sou oposição. Nós temos um diálogo bom lá dentro do Senado com o líder do governo, que é o senador Jacques Wagner, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, né? E o meu canal com o governo federal é, como comentei com a sua colega aqui, é o vice-presidente da República. Também tenho, né, vamos dizer assim, boa relação com o ministro Valdez Góes, né, com o ministro o Jader Barbalho, né, o Jader Filho, né? Então, até com o próprio ministro da Justiça, com o Flávio Dino, eu também tenho uma boa relação com ele. Então, não tem problema com relacionamento com o governo. Tá ok, né, para vocês todos? Só vou